Oi pessoal, tá começando o episódio piloto do podcast Pimenta Filosófica. Para quem não me conhece, meu nome é Iago, eu estou no 4º período do curso de Psicologia da UF e eu estou iniciando esse projeto primeiramente para me tirar do tédio, porque eu acho que essa quarentena tem sido algo muito maçante, não só para mim, mas para todas as pessoas que provavelmente estão ouvindo isso aqui agora. E também como algo que há muito tempo eu queria fazer, visto que todos os assuntos que a gente debate em sala de aula, seja com os amigos ou com os professores, eles sempre acabam se estendendo para além dos muros da universidade. Seja uma conversa numa mesa de bar, ou seja no momento do almoço, ou seja quando a gente está tendo um descanso no pátio, sabe? E eu acredito que um podcast nesse momento seria um entretenimento bacana para todo mundo que está parado agora, está sem ideia do que fazer, não pensa em nada, ou quando pensa fica apavorado com tudo que está rolando, e seria bom, sabe? Pensar em alguma coisa além disso, além de tudo isso que está acontecendo. E é isso aí, pessoal. Então, roda a vinheta. Eu acho que para esse primeiro episódio, pontuar um tema é algo muito difícil. Mas eu escolhi um autor que trabalha em diversos temas. Um autor não, 2 autores específicos, que é o Gilles Deleuze e o Félix Guattari. Primeiramente, quem foi Deleuze e quem foi Guattari? Olha, Deleuze foi um filósofo do século XX que teve grande importância no que diz respeito a esses movimentos das pautas minoritárias, pautas de esquerda, principalmente no que diz respeito a algo institucional, sabe? Ele, juntamente com Foucault, juntamente com todo o pessoal que participou do Maio de 68, teve esse forte engajamento político nas obras dele. Sartre também, Simone de Beauvoir, por aí vai. O Deleuze ele nasceu em 1925, ele se formou em filosofia, e desde a primeira publicação dele, que foi o TCC, que ele trabalhou, Hume, Empirismo e Subjetividade, o nome, ele sempre teve essa aproximação com filósofos que não eram canônicos, sabe? Que eles não pertenciam a essa tradição filosófica que a gente estuda na escola, que é bem linear, assim, um pensa o que o outro pensou, enquanto crítica, ou enquanto uma reformulação do pensamento, e ele já seguiu por um viés diferente, sabe? Ele é um cara que ele sempre gostou de falar daquilo que o filósofo em questão que ele está trabalhando nunca falou, sabe? Ele pegava certos conceitos e ele desmembrava esse conceito em diversos outros. Isso é muito interessante, que você pode ver que ao decorrer da obra dele, ele é um cara que ele tem diversas fases, sabe? Seja o Deleuze, aquele que trabalha fazendo monografia, que fez a monografia com o Spinoza, falou do Kant, falou do Nietzsche, etc. Ou é o Deleuze, o analista de cinema, que ele discorre sobre a história do cinema e sobre como o cinema por si só já consegue atribuir conceitos, sabe? Como o cinema ele cria seu próprio plano de imanência, como a produção artística do cinema já tem seus próprios conceitos, sabe? É muito interessante você ver isso. Tem também a última fase do Deleuze, que não é muito bem a última fase, mas digamos que já está lá perto do final, que é quando ele começa os trabalhos dele com o Félix Guattari, que ele faz uma crítica à psicanálise, que ele faz uma crítica ao capitalismo, ele faz uma crítica às instituições que regem a vida do sujeito, sabe? Essa crítica ela veio muito do contato que ele teve com o Guattari e com o Foucault, mas ela já é bem mais antiga, porque, por exemplo, no Diferença e Repetição, ele já começa a elaborar uma tese em que ele discorre sobre os conceitos freudianos para uma outra perspectiva, sabe? Por exemplo, no Diferença e Repetição, se eu não me engano é o 2º capítulo, ele fala sobre o princípio do prazer e o hábito. E é muito interessante você ver que ele trata esses temas de uma maneira completamente nova, sabe? E isso é algo muito bacana, é algo que, quando você tem o primeiro contato com ele, você fica surpreendido.
Eu acho isso muito massa, sabe? E agora falando do Guattari, o Guattari ele é um cara que... Ele foi um cara que ele teve um forte engajamento político também. Do princípio até o fim, ele sempre foi ativo na militância, sabe? Nos movimentos sociais, nos movimentos sindicais, etc. Sempre foi militante, ele participou do Partido Comunista Francês, etc. E ele também foi o expoente primordial na reforma psiquiátrica francesa, junto com Jean Horry, com a Clínica Laborde. E ele também participou de diversos outros movimentos, sabe? Maio de 68 foi um deles. Ele participava ativamente das manifestações que os operários faziam na França, reivindicando direitos. E a história do Guattari é muito interessante, porque ele foi ele foi aluno do Lacan. Então, todas as práticas que ele começou a implementar no início da carreira dele como psicanalista com o Jean Horry foi fruto desse contato que ele teve com Lacan, sabe? Mas em certo momento ele rompeu com Lacan e ele começou a pensar uma teoria completamente diferente. Foi quando ele entrou em contato com o psiquiatra Frantz Fanon. E ele começou a pensar as coisas por um lado muito mais maquínico, eu diria. Ele começou a reformular o inconsciente, que era uma coisa que o Deleuze já estava pensando, que é muito diferente daquilo que Freud pensou a respeito do inconsciente, sabe? E, por fim, no maio de 68, Deleuze e Guattari se encontraram, começaram a conversar e eles resolveram que eles iriam publicar um livro juntos. Mas acabou que esse um livro se desmembrou em diversas obras, sabe? E o primeiro livro, o primeiro tomo, é o Anti-Édipo, que é, digamos, a obra mais importante no que diz respeito à crítica à psicanálise, sabe? E depois daí veio o Platôs, veio o que é a filosofia, veio Kafka por uma literatura menor, e o Guattari também escreveu livros sozinhos, como O Inconsciente Maquínico, escreveu Psicanálise e Transversalidade, Introdução à Psicoterapia Institucional. Deleuze continua escrevendo, escreveu Lógica do Sentido, escreveu Crítica e Clínica, tem Conversações, tem uma coletânea de entrevistas do Deleuze e do Abecedário. Então a obra de ambos é muito rica, sabe? E um dos conceitos deles que eu gosto bastante é o conceito de linha de fuga, sabe? E esse foi um conceito que eu penei muito para entender no começo, porque ele não é um conceito que ele é pensado isolado, sabe? Ele não é algo que você pensa sozinho, porque quando eles falam de linhas de fuga, eles não pensam só uma coisa concreta e fechada que não tem possibilidade de você articular com diversos outros conceitos. É algo amplo, sabe? E linhas de fuga está necessariamente associado ao conceito deles de rizoma, que é um outro conceito muito bom. Mas, falando sobre as linhas de fuga, algo que é primordial para você entender o que é uma linha de fuga, quais são as linhas que existem, o que esquadrinha o sujeito enquanto indivíduo que a todo tempo é afetado por investimentos do campo social, é você pensar o que é um território, sabe? Esse conceito de território ou estrato, ele é meio confuso, mas ao mesmo tempo bastante interessante. E eles partem do ponto em que eles acreditam que um território é constituído por práticas orgânicas. Quando eu falo isso, provavelmente fica meio confuso, mas eu vou usar um exemplo bem prático. Eu tenho um gato, sabe? Esse gato, ele não veio pra mim direto. Ele passou por outras 2 pessoas. E esse meu gato, quando ele chegou na minha casa, ele não estava acostumado com o ambiente, sabe? Ele não estava acostumado com nada. Ele não sabia onde ficava a caixa de areia dele, ele não sabia onde ficava a ração, ele não sabia onde ficava a água dele. Mas os dias foram passando
e ele começou a criar uma rotina. E toda a rotina dele estava baseada nessa satisfação das necessidades que ele tinha, sabe? Era uma necessidade de ir ao banheiro, uma necessidade de se alimentar, uma necessidade de tomar uma água. E com o tempo ele foi desenvolvendo outras necessidades também, como carinho, etc, 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 etc. E o conceito de território é mais ou menos assim, sabe? Que é quando nós fazemos algo para alcançar uma finalidade. E esse algo, ele é compartilhado não só por mim, não só pela minha família, mas por todas as pessoas da nossa sociedade, sabe? Por exemplo, algo que é comum ao nosso território, o território acadêmico, por exemplo, você fazer as disciplinas, você cursar as disciplinas para obter um diploma, sabe? São práticas orgânicas, são coisas que você faz que tem uma finalidade, que tem uma função. E essas práticas, elas são enraizadas, sabe? Você sente uma obrigação de cumprir essas práticas e você não se questiona por quê. E você nem sente que essa obrigação existe. Você simplesmente realiza, sabe? Parece que todo o seu ato, tudo aquilo que você faz que tem uma função, sempre tem um código por trás. Tem... E é muito interessante você pensar que boa parte das coisas que você faz na sua vida estão sendo orientadas por uma moral ou por algum traço da sua cultura, sabe? Porque você começa a enxergar a vida enquanto algo rígido que você não consegue, mesmo que você tente se desviar. E é isso, sabe? Pensar um território é você pensar isso, é você pensar um conjunto de práticas que servem a algo, a um porquê que já está pré-estabelecido e que não é você que decide. E é isso, sabe? São os modos de relação que você tem ali dentro de uma sociedade. E pensando isso também, você consegue ver que existiram diversos tipos de território com o passar dos tempos, sabe? Você vê o território grego, ele é totalmente diferente do território que a gente tem agora, do território do século XXI, que, aliás, está em mudança. Porque com essa pandemia e com isso tudo que está acontecendo, você consegue perceber que as relações sociais, elas estão mudando, sabe? As funções que a gente exerce socialmente estão mudando. As pessoas estão indo para casa e a gente não sabe se elas vão voltar de novo, se elas vão sair de casa. Porque tudo está se adaptando, sabe? E cada adaptação, cada estágio, cada mudança que a gente tem nas práticas desse território, a gente vê que a relação humano, o contato que você estabelece com uma pessoa, ele começa a ficar fraco, ele começa a extinguir. E várias outras coisas começam a emergir disso aí, sabe? Porque as pessoas estão indo para casa, como eu já disse, e você não vai ter mais contato com as pessoas, a não ser que seja por um modo virtual. E o que vai se dar a partir daí, sabe? A gente não sabe, mas a gente pode ver que a ascensão de diversas doenças mentais, de estudos mentais, vai ser algo em alta, sabe? As pessoas, elas vão começar a se questionar do porquê certas coisas estão acontecendo. Então a filosofia, que era algo menosprezado, que está sendo menosprezado atualmente, né, no Brasil, sabe? As pessoas enxergam as ciências humanas enquanto algo ruim, enquanto alguma coisa que é letal, sempre com aquela ideia conspiracionista de que é coisa de comunista, coisa de esquerdista, etc e tal. Isso vai acabar, sabe? Daqui a um tempo isso vai acabar, porque as pessoas, elas vão começar a perguntar qual é a função delas na vida, do porquê estamos aqui. Você vai dar um stop dessa coisa de só fazer sem perguntar e vai começar a se perguntar antes de fazer. Isso é interessante, porque
até então a gente sempre reclamava que as pessoas estavam muito desatentas das coisas, sabe? Mas parece que essa atenção tá voltando, eu não sei. A gente tá tendo um movimento dentro do território, sabe? É um processo de mudança. As relações que as pessoas têm estão mudando. E isso pode ser bom, pode ser ruim, ninguém sabe, porque isso funciona por contingência, sabe? Pode ser, mas também pode não ser. Não é exato, não é direto, não tem só uma resposta. Porque é isso, sabe? O território ele não é constituído só de uma coisa, é um conjunto de fatores, sabe? O Deleuze gosta muito de falar que é um conjunto de linhas. E é muito engraçado porque esse período agora eu tive uma aula com uma professora que ela sempre falava sobre isso, mas só que ela nunca falava sobre isso. Não sei, mas eu e umas outras pessoas pegavam o feeling, sabe? E ela sempre chegava no quadro e ela desenhava umas 5 linhas retas assim, juntas, e depois ela desenhava diversas outras linhas transversais, verticais, diagonais, etc, etc, etc. E ela falava que a educação era aquela linha grossa, sabe? A educação pelo modelo que a gente tem, esse modelo que surgiu no século XVII, etc e tal, que é uma parada que já é arcaica, que já está batida, que a gente vê que, de certo modo, não cabe mais e não consegue mais abraçar todos os tipos de pessoas que apresentam as suas peculiaridades e tudo mais. E ela falava que existia esse tipo de educação, sabe? E existia um outro tipo de educação também, que era esse que passava por essas linhas, sabe? Essas linhas, elas permeavam. E quando você dava a possibilidade de você pensar por essas outras linhas, você compreendia um novo modo de educação, sabe? E as linhas de fuga, elas são isso. É você abandonar algo que é hegemônico, algo que é enrijecido, algo que é duro, algo que já é apropriado pelas instituições, sabe? E você pensar as coisas por uma outra perspectiva, uma perspectiva que estava ali, mas você nunca teve a capacidade de contemplar ela, você nunca teve a capacidade de pensar ela. E quando você entra por esse processo de linha de fuga, você começa a pensar as coisas por uma relação muito mais rizomática, sabe? E falando agora sobre rizoma, é interessante você pensar isso, porque a gente acha que o conhecimento ele é como uma raiz de uma árvore, sabe? Que a árvore ela tem o tronco, e esse tronco, quando ele chega para baixo do solo, ele começa a se desmembrar em diversos lugares. E a gente acha que o conhecimento é isso. A gente parte de um ponto fixo e a gente tenta chegar em diversos outros lugares a partir disso. Mas não é assim, sabe? O Deleuze convoca a gente a pensar pela perspectiva rizomática, que é mais ou menos assim. Imagina que você tem um ponto, mas ao mesmo tempo você tem outro ponto, você tem diversos pontos interligados que não levam a lugar nenhum e não tem um início nem um fim, é só meio, sabe? É só meio, é só aquilo que está se passando ali. E quando você começa a pensar as coisas por uma ordem rizomática, você compreende que não é só um saber fixo, que não é só uma coisa fixa, que não tem algo enraizado, sabe? É tudo ao mesmo tempo junto, mas tudo ao mesmo tempo junto não quer dizer que um saber é melhor, outro saber é pior do que o outro, sabe? É sempre um modo de relação. E isso também vai de encontro a algo na filosofia do Deleuze e do Guattari que eu acho muito interessante, que é você pensar a filosofia, a ciência e a arte enquanto ciências que caminham lado a lado, sabe? E quando você pensa isso, não ciência no sentido empírico, mas ciência enquanto uma possibilidade do ser humano. Quando você pensa a filosofia, a ciência, a arte conciliadas, você consegue ver que para todas elas surgirem, elas tiveram processos semelhantes, mas esses processos semelhantes, eles não são iguais, eles são distintos, mas ao mesmo tempo eles se batem, sabe? E
Rizoma é isso, sabe? É uma coisa que é distinta, uma coisa que possui a sua própria singularidade, que tem uma própria formação, mas ao mesmo tempo isso se concatena e bate e volta, sabe? E é mais ou menos isso, pensar as coisas por esse lado rizomático, sabe? E aí também entra a questão das linhas que permeiam a nossa vida, que eu estava falando antes. A primeira linha, como eu já disse, é a linha do território, que é a linha dura, que é uma linha que você, querendo ou não, você tenta desmembrar, mas aquilo não te deixa sair disso, sabe? E essa linha ela é sempre utilizada pelas instituições. Por exemplo, o modelo educacional que eu estava falando agora, ele usa essa linha dura. O modelo psiquiátrico, sabe? De pensar sempre que a pessoa louca ela é uma pessoa que ela tá fora da realidade, ela não consegue entrar em contato com um eu, sabe? Mas quando você pensa a psiquiatria por esse lado materialista, que é o que o Deleuze e o Guattari propõem com o antiédipo, você compreende que é preciso que você desfaça esse eu enraizado, esse eu constituído pelas instituições, para você alcançar modos de vida que não serão penosos para você, sabe? Eu acho que pensar uma psicologia descolonizada, uma psicologia que descoloniza o inconsciente, que prefere pensar por essa linha do devir minoritário, essa linha de pensar outras epistemologias, sabe? Uma epistemologia africana, uma epistemologia ameríndia, que inclusive foi o trabalho que o Pierre Carcès fez, que o Martin Baró propõe com a psicologia da libertação. É isso, sabe? É você partir desse ponto de você se permitir entrar em contato com essas outras linhas de pensamento, essas outras linhas de força que a todo momento estão passando, mas graças a essa construção do eu reativo, esse eu que a todo tempo ele é castigado pela culpa, pelo ressentimento, pela falta, pelo juízo, não permite, sabe? E é aí que a gente começa a pensar isso da linha de fuga, sabe? O que é a linha de fuga? É você permitir experimentações para o pensamento que ele nunca chegou a cogitar, sabe? Tem um texto muito interessante sobre isso, que ele está no final do livro do Foucault, que o Deleuze escreveu sobre ele. O nome do texto é Forma Homem. E eu acho que ele vai ser bem útil para exemplificar essa questão da linha de fuga, sabe? Esse texto ele começa afirmando que existem forças no homem e existem forças fora do homem. E essas forças no homem e essas forças do homem e essas forças do fora o viriam a constituí-lo, sabe? E quando a gente está falando de linha de fuga, é mais ou menos isso. Porque você comporta forças em você, são singularidades, são possibilidades inventivas que você já tem por si, mas você nunca conseguiu entrar em contato com ela, porque a todo momento você foi sempre empobrecido, sabe? A sua potência, a sua possibilidade de pensar as coisas sempre foram minimizadas, entende? E enquanto você consegue entrar em contato com essas forças que estão em você, e você entra em contato com esse fora das possibilidades, esse fora caótico, esse fora que nunca foi pensado antes, esse fora que constitui obras como Metamorfose do Kafka,
Fausto do Gotti, etc., você consegue navegar por essas linhas, sabe? Por essas linhas do desejo. Porque o desejo é isso, sabe? O desejo, ele tá a todo momento em uma constante produção, e essa produção é parada, sabe? Ela é travada. Ela é travada no momento em que a culpa começa a habitar nosso ser, sabe? Em que a moral começa a reger nossa vida, em que o juízo rege a nossa vida, e essa nossa produção desejante, ela é castrada. E a proposta da linha de fuga é isso, sabe? É você poder entrar em contato de novo com esse eu que produz esse desejo, sabe? Esse desejo que está em excesso no sujeito, esse desejo que é pulsante, sabe? Mas ele não é pulsante no sentido mortífero, mas ele é pulsante no sentido de vivificar, de dar vida, sabe? E é isso. E quando ele é posto em prática, quando ele é potencializado, quando o sujeito ele começa a pensar o corpo, quando ele começa a pensar as coisas que habitam o fora, ele começa a andar por essas linhas de fuga, sabe? E ele começa a enxergar uma outra perspectiva de vida. E é isso aí, pessoal. Eu acho que vamos ficar por aqui hoje. Eu espero que vocês gostem. Na semana que vem ou na outra semana talvez eu vou tentar retornar, mas eu não vou retornar sozinho, porque eu acredito que não seja sustentável você fazer um podcast sozinho. Você sempre tem que estar acompanhado, sabe? Porque é bom quando tem um bate-bola, quando tem uma troca de ideias, sabe? E é isso aí. Não sei quem eu vou chamar, mas vai ser uma surpresa talvez. Enfim, é isso aí. Até semana que vem. Tchau, tchau, galera.